Bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos aprender de Deus. Vamos dar uma continuidade aqui na segunda parte aqui, né? Vamos ser mais breve possível. Vamos lá. Preste bem atenção. Jesus, ele nasce ali, né? No Oriente. Preste bem atenção. Jesus nasce aonde? No Oriente. Jesus é o quê? Judeu, ok? Ele nasce ali e vive naquela região aonde? Da Palestina, ok? Então ele nasce no Oriente, ele é judeu e ele tramita muito ali na Palestina, né? No Oriente. Mas quem vai levar, quem vai migrar, sabe? Quem vai remanejar Jesus para o Ocidente é o apóstolo Paulo, o pregador dos gentios. E aí Jesus, com algum tempo, né, com muito esforço de Paulo, Paulo planta e depois os frutos ele vai colhendo, né? Certo que ele já não estava mais aqui para poder colher os frutos, ele já tinha partido. E quem decapitou Paulo foi o imperador Nero. E aí Paulo, ele parte, mas ele deixa a semente que vai se multiplicando. O apóstolo do gentio, ou seja, o apóstolo dos não-judeus, que somos agentes do Ocidente. E é Paulo que tem essa responsabilidade de difundir, de deflagrar, sabe, o evangelho. E aí, o que é que acontece? Acontece, meu amigo, minha amiga, que esse Jesus aqui, nosso Salvador, ele vai vir para cá muito por conta do apóstolo Paulo. E aí se instala no Ocidente, ok? Aí o tempo passa, aí surge um imperador chamado Constantino, dá um golpe de estado, disse que viu lá uma cruz lá no sonho, viu que não podia matar cristão, porque quanto mais matava, mais cristãos se convertiam, então ele viu que era uma luta praticamente em vão. E o que foi que ele fez? Ele deu um golpe de estado, né? Ele se aliou aos cristãos, tipo assim, já que eu não posso com eles, eu posso me juntar a eles. Porque como ele era imperador, sabe, ele não queria desordem aí no seu mandato e para sanar isso aí ele teve que, na verdade, adotar a postura de cristão agora, né? Ele vai se converte e tal, vence a batalha que ele tinha que vencer, como dizendo que Deus fez algo por ele, aquela coisa toda, tal. E aí mais tarde ele reúne ali vários clérigos em um concílio, né? Ele vai reunir vários clérigos em um concílio, uma reunião, e vai chamar vários clérigos, como se chamasse, tipo a ONU, né? A ONU faz aquele concílio lá, faz aquela reunião e chama aqueles países lá para poder participar do comitê da ONU. E Constantino fez isso em 325 depois de Cristo. E, como eu falei a você, né, ele agora se torna cristão e se torna também o primeiro Papa, Constantino. E aí o que é que acontece? Depois de Constantino, né, que é o primeiro Papa, ele vai estabelecer também o surgimento da Igreja Católica, que vai mesclar, né, fé cristã com as imagens aí dos santos. E aí fica meio que virou uma espécie de minotauro, né? Uma espécie de quimera ali, porque na verdade houve uma. A igreja primitiva cristã tinha uma forma, mas já na mão de Constantino, que se tornou Papa, ele, né, modificou ela e mesclou algumas coisas, gerando agora uma religião híbrida, né, onde se adorava imagem, né, mesmo com a fé cristã, se adorava imagem. E aí o que é que acontece? Aí mais tarde surge um cara chamado de Lutero, tá entendendo? Em 1483 a 1546. Ele vai gerar o protestantismo, né? E aí, depois do protestantismo, o que é que vai acontecer? É aí que vai surgir agora as igrejas luterana, presbiteriana, sabe? Que é uma igreja que tem como maior cunho o francês João Calvino, tem também a anglicana, a batista, a metodista, certo? E no século XX surgiu aí, né, através dessa igreja metodista aqui, vai surgir o movimento pentecostais, sabe? E do movimento pentecostal vai vir agora a Congregação Cristã do Brasil, que é mais conservadora, mas vai vir a Assembleia de Deus, né? Que é mais assim,
tem um estilo de avivamento. Aí depois vai surgir aqui a Deus é Amor, tudo já aqui no Brasil, aí surge a Universal, surge aí a Internacional da Graça, né? Primeiro a Internacional da Graça surge, depois surge de dentro da Internacional da Graça surge a de o fundador da religião e da denominação chamado de foi o sogro de Edir Macedo, né? Internacional da Graça foi chamado de R.R. Soares, esse cara que fundou a Internacional da Graça. E da Internacional da Graça surge então aí o que chamamos de Universal de Edir Macedo. E de Edir Macedo surgiu mais duas, uma de Agenoduque e outra do Cowboy, né? A Mundial da Fé, que é de Valdamiro Santiago, já tudo aqui no nosso Brasil. Ou seja, e aí foi surgindo muito antes de aqui no Brasil ter essas igrejas, né? Que essas igrejas, essas denominações veio deportadas de lá do continente europeu e norte-americano para cá, para dentro do nosso Brasil, tá entendendo? Lá no próprio Estados Unidos surgiu também um adventista do sétimo dia, que guarda o sábado. E do adventismo também surgiu o Testemunho de Jeová, assim como aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, de R.R. Soares, da Igreja Internacional da Graça, surgiu a Igreja Universal de Edir Macedo, que ele via algo muito lucrativo, e da Igreja Universal surgiu duas vertentes, né? A Igreja de Agenoduque e a Mundial da Fé, da onde desse cowboy, né, chamado de Valdamiro Santiago. E aí nos Estados Unidos tá lá, né, surgiu também o Adventismo, como falei a você, e os Testemunhos de Jeová, surgiu também os Mormons e tal. E aí foram surgindo uma série de denominações, virou bagunça. Sabe? Tudo que cai na mão dos homens virou bagunça. O que é que acontece? É que cada uma, né, vai trazer uma estratégia, uma tática, certo? E vai extrair da Bíblia e fazer algumas gambiarras aí, sabe? Vai fazer algumas pedaladas teológicas para justificar, certo? O time dela, né? Vai para justificar a fé delas. Por exemplo, vou pegar só um exemplo aqui, Adventista. Eles tiraram da Bíblia, né, o sétimo dia que era guardado dos judeus e passou a abraçar ela, a ficar com ela, a administrar ela, o sétimo dia. Tá entendendo? E depois pegou o então chamado de a segunda advento de Cristo, né? O segundo advento de Cristo é quando Cristo há de voltar na terra. Tá entendendo? E os testemunhos de Jeová ficou com o paraíso, né? E com o nome de Jeová, tudo também extraído da onde? Da Bíblia. Tá entendendo? E os mormons também fundaram a deles e aí usou a Bíblia de pronto, depois abandonou a Bíblia e criaram a própria Bíblia dele, dizendo que Jesus esteve lá na América do Norte. O mais interessante, irmão, é o seguinte, que essas igrejas aqui, né, elas extraíram da Bíblia, sabe, passagem para justificar elas. Cada uma se defende com passagens bíblicas, que segundo essas passagens representam elas, o que nunca representou. Tá entendendo? Porque assim, ó, os livros que nós temos hoje, esses livros, 66 livros que nós temos, eles não eram nem 62, eram 72 livros. E esses livros, quem separou esses livros para a gente, esses livros foram separados no Concílio de Nicéia da onde 325, através do primeiro Papa chamado quem? Constantino. Aí você já não entra em nada. Você já pegou a Bíblia pronta de 72 livros que a Igreja Católica, o primeiro Papa chamado Constantino, elaborou, criou, fez, separou, tá entendendo? E aí deu de beber a todo mundo. Aí vem Lutero e aí tira, sabe, algum poder da Igreja Católica, arranca esse poder da Igreja Católica e funda agora a igreja dele, sabe? Funda agora os fundamentos dele. E dele agora vai surgir agora uma nova Bíblia, com 66 livros, não mais 72. Essa Bíblia de 62 livros, de 66 livros, perdão, essa Bíblia de 66 livros, é que vai ser agora
dada a cada um de nós, ela foi separada para cada um de nós protestante, ok? E aí, todas essas outras igrejas aqui vão aderir e abraçar essa nova moda agora, chamada de, esse novo movimento chamado de protestantismo, com bíblias, não mais de 72 livros, que é a Bíblia da Igreja Católica, mas sim de 66 livros, que é agora a Bíblia protestante, certo? Quem separou a 72 foi o Concílio de Nicéia através do Papa, primeiro Papa Constantino. E aí houve a rebelião aí de Lutero e reduziu para 66. É essa que você tem em casa, que você carrega aí, que você lê quase todos os dias, se é que lê, né? Então vamos lá. E aí essa Bíblia, né, foi abraçada pelos luteranos, pelos presbiterianos, pelos anglicanos, pelos batistas, pelos metodistas, e aí todo mundo passou. Só que teve denominações dessas, teve seres humanos, sabe, teve sabidos, pessoas realmente mau caráter, que de versículos, sabe, criaram aí os seus dogmas, o seu sistema, sabe, criaram o seu mundo, criaram suas denominações, sua igreja, e se justificava dentro da onde? Da Bíblia. Como eu falei, os adventistas tirou da própria Bíblia o sétimo dia. E os testemunhos de Jeová tirou o nome de Jeová, sabe? E cada um foi criando a sua. E cada um também foi defendendo o seu pão de cada dia. Você vê que a Universal defende o quê? A fé de quem? De Abraão. Eles usam Abraão e a fé. E aí vai, cada um defende seu pão de cada dia. Tá entendendo? Mas, pessoal, assim, ó. Tudo que existe aqui, muita coisa que foi chegada aos nossos conhecimentos, como arrebatamento, a volta de Jesus, inferno, sabe? O inferno, na verdade, ele é cria da Igreja Católica, né? Que a Igreja Católica tinha um inferno e tinha um purgatório, né? No Espiritismo aí já não é mais inferno nem purgatório, já é umbral. O que é umbral? É onde os espíritos vai ficar, isso aí na versão espírita. Umbral, onde os espíritos vai ficar sendo atormentados por um momento, depois vai voltar de novo, sabe? E cada um defende seu ponto de cada dia, cada um defende sua história mentirosa, né? Tudo aí é fake news, sabe? Aí eu pergunto a vocês, se caso Lutero, né, o primeiro papa, que detinha o poder do canô bíblico, né, daquele arsenal lá, daquelas cartas paulinas lá, daqueles livros ali que muitos eles jogaram fora e tiveram como apócrifos, e separaram só aqueles que lhe convinham. Se Calvino, ou se, né, Constantino, se Constantino, o primeiro papa, não separasse certos livros, potencialmente, muitas dessas religiões hoje iam ter dificuldade, sabe, de tentar achar alguma manobra para poder se autocriar, porque elas foram criadas através de passagens da Bíblia. Elas tomaram passagens bíblicas emprestadas e criaram suas religiões. Aí fica a dica aí para vocês acharem que essas religiões que vocês estão vendo aí existiam na época de Jesus, existia em 1900 antigamente, surgiu tudo agora. Todas elas surgiu agora, são todas dos séculos, né? Aí do século 16, 17 para cá, elas não existiam, ok? E aí tem, sim, algumas coisas que eu tô querendo agora destrinchar aqui com vocês, é acerca de que da volta de Jesus que não existe, sabe? A volta de Jesus, não se falava na volta de Jesus, no arrebatamento, sabe? Até 1830 não se falava nesse tipo de coisa, tá entendendo? Porque não se propagava e não se difundia essas coisas na época em que esses cristãos, né, eles não falavam, nunca criaram e nunca aderiram aí essa volta de Jesus e o arrebatamento. Tudo surgiu no século 17,
por pregadores puritanos estadunidenses, tá entendendo? Por pregadores puritanos estadunidenses nos Estados Unidos, chamado de Incras e, Colton Master, tá entendendo? Esses dois caras aí, nome meio complicado porque é inglês, né? Incras e Colton Master, esses dois caras aí criaram o arrebatamento, que não foi nem criação deles, tá entendendo? O arrebatamento e a volta de Jesus foi criado pelos homens, mas quem criou o arrebatamento mesmo foi uma jovem chamada de Margaret MacDonald. Então Margaret MacDonald vai criar o quê? Vai criar o arrebatamento, que até em 1830 ninguém pregava sobre isso. Então essas coisas elas foram surgindo, foram ganhando espaço, foi se solidificando, foi se cristalizando, sabe? E aí foi indo, e aí virou sistema, sabe? Virou bagunça, virou pregação. E aí virou até a ponto de as pessoas discutirem, sair na mão uma com a outra, e uma com a outra até se matarem. Mas essa criação do arrebatamento, da volta de Jesus, você quer ver uma coisa? Esse Miller, né, um dos fundadores dos Adventistas, Miller, ele na verdade, né, foi e datou a volta de Jesus e chamou a grande multidão. Só que quando ele chamou a grande multidão de várias igrejas e tal, e esperou a volta de Jesus, um mundo tão grande, e Jesus só ia voltar ali na América, né, nos Estados Unidos. E aí o cara espera ali, ele datou a volta de Jesus, tal, fez as gambiarras dele teológicas, tal, pegou o versículo emprestado, o capítulo emprestado, e aí Jesus não voltou. Aí ele datou de novo, ele morreu datando e Jesus não voltou. Por quê? Deus não vai dar satisfação nenhuma a seres humanos. Quem é um seres humanos para Deus dar satisfação? Tá entendendo? Então eles criaram as mentiras deles, eles que sustentem as mentiras deles, chamadas de volta de Jesus e de arrebatamento, que veio através de uma jovem chamada Margaret MacDonald. Ela é escocesa, porque assim, se fosse uma negra, né, de lá da África, que dissesse que Jesus ia voltar, ninguém acreditaria. Mas como é a mina de cor, bonita, linda, sabe? Aí deram crédito e virou o que? Sistema, virou pregação, virou solidificação. Tá entendendo? Então essa menina aqui, chamada Margaret MacDonald, ela sofria, meu irmão, se você não sabe, de pânico, sabe? Ela sofria de esquizofrenia, ela sofria de alguma espécie de distúrbio, ela tinha tratamento psiquiátrico, tá entendendo? E uma maluca dessa aqui cria as coisas, aí vem dois caras chamados de Incras e Colton Master, esses dois puritanos estadunidenses, e começa a propagar. Ou seja, eles não pregam o evangelho de Jesus, eles pregam, sabe, o interesse deles. É como você criasse uma visão e saísse aí distribuindo visão para todo mundo e todo mundo acreditasse em você e você insistisse nisso e isso aí. Tem uma passagem que diz assim, ó, que uma mentira contada inúmeras vezes ganha um caráter de verdade. Então essas mentiras daí, de volta de Jesus, arrebatamento, inferno, sabe? Porque o inferno veio da Igreja Católica, né? Junto com o purgatório. Mas o purgatório foi tirado e só foi agora desaguado no protestantismo e abraçado pelo protestantismo o inferno, que depois o próprio povo passou a descredibilizar ele, sabe? Descartou o inferno, sabe? A palavra é essa. Eles descartaram porque viram que não tem nada a ver. A palavra inferno é Sheol, é Geena do grego tal, e se refere aqui a túmulo, se refere aí a a túmulo mesmo, né? A sepultura. Então vamos lá. Então essas mentiras aí foram tudo criadas aí no século 17. Até os 1830, nenhuma delas foi propagada, até porque elas não existiam até 1830. Tá entendendo? Em 1830, nenhuma delas e nenhum grupo religioso sustentava tais mentiras.
Eles não tinham nem conhecimento disso. Mas depois que essa menina aqui, chamada de Margaret MacDonald, junto com esses dois puritanos estadunidenses aqui, Incras e Cotton Mather, que sustentou a ideia dela, isso aí está aí até hoje, vocês acreditando, quando você vai ver, não tem nada a ver com Jesus. Pô, Jesus, ele nasce lá onde? No Oriente. Ele é trazido para cá através do apóstolo Paulo, que difundiu o evangelho. E os discípulos de Paulo sustentaram aqui os não-judeus no Ocidente e fez Jesus, na verdade, ganhar espaço no Ocidente, mas Jesus nasce no Oriente, ganha espaço no Ocidente. Aí, a formação de vários cristãos, mais tarde vai surgir o convertimento, né, entre aspas, aí, do primeiro Papa chamado de Constantino. E nada dessa época de Constantino existia. Aí Constantino vai pegar e separar os livros que você vai ler. Foram 72, depois foi peneirado, foi para 66. Aí vinha a peneiração de quem? Vinha a peneiração de Martin Lutero. Tá entendendo? Então, essa questão aí do arrebatamento não passa de uma mentira, de uma falácia. Tá entendendo? Acredita quem quer. Tudo isso aí é obra de engano dos próprios seres humanos. Tá entendendo? É mais uma farsa. É mais uma mentira criada pelo sistema religioso humano. Ok? E aí também diga-se de passagem que vendeu, muita gente ganhou dinheiro com isso, vendendo revista, vendendo folheto, vendendo até, meu irmão, se você não sabe, estudo, e até filme e livros, na verdade, foram aí publicados, e muita gente aí sabida ganhou dinheiro através dessas ideias que surgiu de Margaret aí, MacDonald, aquela menina que sofria lá de algumas, sabe, de algumas perturbações psíquicas. E aí a gente abraça, mais uma vez a mulher mudando aí, né, para quem não sabe, a história humana. E veio dela essa loucura. Outra mentira também, irmão, que eu quero deixar aqui para você também, são aquelas questões lá, né, que Roma foi dividido no Oriente, onde tem capital Constantinopla, e Roma foi dividido também no nosso Oriente e Ocidente. No Oriente a capital era Constantinopla e no Ocidente a capital era Roma. Pronto, tá tudo ok? Aí tem uma passagem aqui em Apocalipse, que eles tiraram lá, tomaram emprestada essa passagem, em Apocalipse 7, versículo 9, que diz que as 7 cabeças são 7 montes, sabe? E sobre os quais a igreja está sentada. Eles pegaram esse versículo aqui, tomaram esse versículo emprestado, e aí falaram que os 7 montes estão onde? Nas 7 colinas de Roma. E quem são essas 7 colinas de Roma? Palatino, Aventino, Capitolino, Quirinal, Viminal, Esquilino, Celio, tá vendo? São as 7. Aí quando você for ver, meu irmão, lá não tem só 7 colinas não, um monte não. Tem uma cordilheira, meu irmão. Cordilheira é porque tem um bocado, mas eles só viram 7. Você vê que é um povo, sabe, que tenta universalizar forçosamente as coisas, sabe? Que acaba ficando uma coisa realmente forçada. Isso aí foi dado de bebê a muita gente, a muitas gerações, por muitos anos, e todo mundo acreditou que isso aqui era uma verdade, como eu mesmo acreditei. E cheguei a dizer que Roma tinha 7 colinas, que ali estava sentado aqui, a besta que era a besta, o Papa, porque o sistema, né, protestante tinha uma divergência aí com o Papa e chegou até a dizer que o Papa era o anticristo, coisa que sabemos que hoje não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas na época eles forçaram essa barra aí, tá entendendo? A Bíblia diz assim, acautelai-vos dos falsos profetas, Mateus 7,15, tá entendendo? E em Ezequiel 13, versículo 2, veja a audácia desses caras. Eles profetizam de seus próprios corações. Naquela época do profeta Ezequiel, profetas já profetizaram coisas do seu próprio coração. Coisas essas que o próprio Deus, o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou. Ou seja, eles faziam coisas deles mesmos. É como hoje. Deles mesmos eles criaram o sistema adventista, batista, mormon,
né, metodista, pres- presbiteriana, e cada uma com um conceito diferente, extraído da Bíblia, sabe? Eles extraem da Bíblia para representar ali um versículo, vão representar eles, e eles vão representar ali através de um versículo, um sistema que, na verdade, cada um agora vai defender seu ponto de cada dia igual a partido político, igual a clubes de time aí. Cada um defende seu ponto de cada dia mesmo. Os batistas defendem os deles, os testemunhos de Jeová, cada um baseado em um versículo da Bíblia. E aí tá essa bagunça aí até hoje, você acreditando que esses caras falam a verdade. Aí teve irmão mesmo, já vi irmão batista sair na mão com o testemunho de Jeová, meu irmão, por conta dessas ideias aí. Tá entendendo? Dessas ideias aí que eles criaram. Tá entendendo? Aí, o que é que acontece? O próprio Ezequiel, já naquele tempo, sem ninguém existir, sem nenhuma dessas focatruas aqui existir, presbiteriana, batista, esse sistema aí, criada pelos homens e não por Deus, sabe? Que todas são oriundas de quem? De Constantino e de Lutero, e que veio para o Ocidente. Jesus não criou nenhuma religião. Eles ficam agora se degladiando, uma brigando com a outra. Em Ezequiel, na época de Ezequiel, Ezequiel Deus já tinha profetizado no capítulo 13 de Ezequiel, versículo 2, que esses caras aí, esses profetas falsos, que Mateus diz, né? Mateus capítulo 7, versículo 15, diz bem assim: acautelai-vos dos falsos profetas. E em Ezequiel 13 já existia falsos profetas que profetizavam mentira nos seus próprios corações, dizendo coisas que Deus falou, quando na verdade Deus não disse absolutamente nada. Você vai ver isso aí em Ezequiel capítulo 13, versículo 2, 6 e 7, onde o próprio Deus se defende, né? Deus ele tem que se... A maldade humana é tanta que Deus tem que se advocaciar, onde Deus diz bem assim: eu tal não falei, eu tal não disse, mas eles estão dizendo até hoje. Aí você vai perguntar aos testemunhos de Jeová, né, aos adventistas, o que justifica eles, né, e as suas ideologias. Ele vai dizer: não está na Bíblia, eu sou testemunho de Jeová porque eu tenho o nome de Jeová na Bíblia, né? Tem o paraíso na Bíblia. Aí você vai perguntar ao Adventista, não, rapaz, está na Bíblia, o sétimo dia tem que ser guardado. E aí cada um defende seu pão de cada dia, tá entendendo? Então, pessoal, esses 7 montes aí que eles andam pregando aí, esses 7 montes, nada mais é, meu irmão, do que uma aberração, porque lá não tem só 7 montes. Lá tem, na verdade, uma cordilheira lá, sabe? Lá tem, na verdade, uma, uma cadeia aí de montes. E não, mas eles só tiraram 7. Essas 7 que eu acabei de citar aqui agora: Palatino, Aventino, Capilotino, Quirinal, Viminal, Esquilino e Celio. Eles só tiraram essa, tá entendendo? E pra gente encerrar, meu irmão, com chave de ouro, vamos ver mais 2 aberrações dele. Uma dessas aberrações é terrível, né? Ele dizer que o Armagedon, né, vai acontecer ali em Megido, onde a força do bem e do mal vão se encontrar ali, vai todo mundo ali sair na mão, um brigar com o outro, mas outra mentira. Muito porque Israel é muito pequeno, meu irmão. É menor do que o estado de Sergipe aqui no nosso Brasil, do Nordeste. Não tem capacidade de agregar potências como Rússia, como Índia, como China e os Estados Unidos em uma guerra só ali. Só estou falando por alto, né? Desses países onde eles têm poder bélico de destruir, né? Um país do tamanho de Israel não, que é pequenininho. Mas, meu irmão, nações e o planeta todo. Mas é como uma comparação, é como você pegasse um copo d'água e dissesse a todo mundo que nesse copo d'água caberia todos os oceanos do mundo. Então, é como eles dissessem assim que, geograficamente falando, né? O Armagedon, que é um vale que fica ali em Megido, onde vai ter o juízo final entre a força do mal e do meio, Gog e Magog, aquela bagunça que eles andam dando aí, tomando versículo emprestado aí, criando suas aberrações, suas pedaladas ali, né? Eles ficam criando suas gambiarras ali, conectando uma com a outra e pregando suas loucuras. Onde um país extremamente pequeno não tem cabimento nenhum, literalmente, de ter uma guerra de tamanha proporção, né? Que essa guerra aí chamada de Armagedon.
Ali, o livro de Apocalipse é um livro extremamente simbólico que a pessoa muitas vezes quer levar para o lado literal, o que não dá certo. Tá entendendo? Então, mais uma vez, essa parte de Megido, né? Essa batalha final do Armagedon aqui, como as colinas, e como o arrebatamento, e como o segundo advento de Jesus, tudo isso aí é mentira. Foi criado um século aí. Todos foram criados no século 17 para cá, tá entendendo? Todas, nem no tempo de Lutero existiu isso. Pior ainda, na época do primeiro papa chamado de Constantino. E foi esse cara chamado Constantino que separou a Bíblia para a gente. Vá que esse cara não separa algumas coisas, né, como 1ª e 2ª Tessalonicenses, onde eles se apegam a alguns versículos ali para gerar, né? Tomam versículos emprestados para gerar as mentiradas deles, né, como até hoje. Você vê que a Igreja Universal extraiu da Bíblia a fé de Abraão, e aí saiu propaganda e ficou muito rica, né? Só tem sabido. E aí, para a gente terminar, tem uma parte ali, né? Da estátua de Nabucodonosor, onde Nabucodonosor vai ver ali o que? Nabucodonosor vai ter aquela visão e Daniel vai interpretar, né? Só que existe 10 dedos total, né? Ali da estátua, 10 dedos. Tem duas pernas, né? A esquerda e a direita, e tem 10 dedos. Aí eles dizem que as pernas são a divisão de Roma, né? Do Oriente com capital em Constantinopla e o Ocidente com capital em Roma. E os 10 dedos são países oriundos ali que vão surgir, né? Que vão aflorar, né? Que vão, na verdade, ser oriundo desses 10 dedos. E aí eles falam os 10 países que vão surgir dali: Alemanha, França, Espanha, Pereguedê, Caixa de Foto. Aí ficou, ele separou só 10 países representando cada dedo da estátua de Nabucodonosor, né? Ali, do pé da estátua de Nabucodonosor nós temos 10 dedos, né? 5 em cada um. E cada dedo ali representa uma nação europeia que surgiu da onde? Do Império Romano, sabe? Da desestrutura, da divisão, sabe? Da, aí do Império Romano que se deflagrou, que entrou em colapso, sabe? E aí surgiu 10 nações dali, que são representados os 10 dedos aí do sonho da estátua de Nabucodonosor. Aí você vai para a história, né? Você vai ver que não é bem assim, que não foram 10, surgiram 33 países dali, sabe? Porque assim que a Roma se desintegrou, não surgiu só 10. Para justificar mais uma vez, eles tentam se justificar e forçosamente universalizar o sistema deles, dizendo que não, cada dedo ali é um país, sabe? É mentira. Não surgiu só 10 países, surgiram 33 países ou mais. Tá entendendo? Porque o nome disso aí, então a estátua tinha que ter, né? Cerca de 23 dedos a mais. O nome dessa doença aí, dessa anomalia, chama-se polidactilia. Tá entendendo? Polidactilia é uma anomalia onde a pessoa tem mais de um dedo. Sabe, você tem 11 dedos, você tem 12 dedos. Mas no caso daquela estátua de Nabucodonosor, os dedos deles estavam até certinho, mas os homens têm capacidade de mudar as coisas, né? Falam o que eles querem e aí, eles aí integraram ali agora 10 dedos que representam 10 países, mas sabemos que na desintegração de Roma não foram só 10 dedos, tá entendendo? Se você for levar em conta, você vai ver 33 países surgindo dali, então não foi só 10 países, foram 33 países ou mais, né? Então assim, pessoal, é assim que o sistema age mentindo, manipulando, né? Prega um arrebatamento que não existe, prega um inferno que não existe. Pregam aí, né? Que a estátua de Nabucodonosor tem 10 dedos, na verdade, se você for ver mesmo, a desintegração, né?
de Roma não vai dar em 10 dedos, vai dar em 33 dedos, aí já vai surgir um problema de anomalia. Aí já entra a biologia, já entra a medicina. Aí você vê que esses caras, eles andam aí mesmo, fazendo as pedaladas aí deles teológicas, e mentindo e dando de beber. O arrebatamento mesmo foi o quê? Criado por quê? Uma jovem escocesa que criou essa bagunça de arrebatamento e tá aí até hoje. Outra maluquice também foi essa volta de Jesus, né? Tanto adventista como o Testemunho de Jeová ficou datando aí. Charles Tessel Hudson ficou, o fundador da Testemunho de Jeová ficou também nessa mesma psicose, né? Datando a volta de Jesus. Ele morreu e Jesus não voltou, né? Porque para mim a volta de Jesus é essa. É quando os seres humanos morrem e se encontram com Jesus. Você vai ver que Estevão, quando ele é apedrejado, ele viu realmente Deus assentado no trono e Jesus à direita. Tá entendendo? Então, o fundador dos Testemunhos de Jeová, Charles Tessel Hudson, ele, em algum momento, ele se deparou com essa imagem aí de Jesus já no mundo espiritual. Então, a volta de Jesus é quando Jesus morre. Inferno não existe, arrebatamento não existe, milênio não existe, o anticristo não existe, tudo isso aí é balela. Volto, repito e falo. Confie em Deus e acredite nas suas promessas na sua vida. Aí sim você tem que acreditar, porque todas as promessas nele são sempre sim e por ele o amém. É assim que está escrito, é assim que é. Agora, se você quiser acreditar no sistema dos homens aí que andam mentindo aí, e hoje eles não tem mais como mentir, né? Porque a internet está deixando muita gente sabida e desinteressada neles, né? Você vê que a igreja tem um movimento chamado de desengrejados. Desengrejados é aquelas pessoas que já não vai mais para as igrejas, né? Não faz mais questão. Muitas delas se decepcionaram e muitas delas aí aos poucos foram aí abrindo seus olhos. Hoje, como a Bíblia diz, né? A ciência se multiplicou e a terra está cheia do seu conhecimento. Tem muito o que fazer, né? Então, arrebatamento, o inferno, sabe? Essa mentirada aí que esses caras de lá estão falando, é tudo mentira, meu. Que Deus continue nos abençoando.